Bom dia, pessoal. Todos os alunos da turma 101, 102, 103, 104, 105. Então, vamos fazer uma reflexão em cima das atividades que foram enviadas. Pessoal, a gente teve bastante olhar assim, compreensível em cima dessas atividades. Algumas coisas saíram erradas, por exemplo, acho que dos primeiros anos não encontrei grandes problemas, mas em algumas outras turmas o pessoal não botou nome, botou um ponto, mandou tudo vazio, atulhando banco de dados, ou alguns colocaram turma errada, né? Então tem que ter cuidado com isso. Coloca o nome completo sempre, não adianta botar só o primeiro nome e o último nome, às vezes tem colegas com o mesmo nome e às vezes está na turma diferente, ou coloca o nome certo na turma errada. Então, identificação é sempre importante. Vamos direto ao assunto. Sobre esse tipo de material, tá? Não está fácil de fazer, tá? Não é fácil. A gente não tem recurso, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, estamos aprendendo a fazer e buscando ajuda de tudo que é lado. Não é, esse momento não é uma maravilha no nosso mundo, né? Mas a gente tem que se esforçar para tentar melhorar essa condição e é por isso que eu estou fazendo isso, esse vídeo. Para vocês terem uma ideia, eu passei a manhã inteira configurando o áudio e ainda meu áudio não é grande coisa porque eu não tenho recurso para isso. Na verdade, eu estou há dias tentando fazer isso, né? Tentando configurar um áudio melhor e não sai. Mas isso foi o melhor que deu. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, desculpe. Quanto a filosofia iniciou seu caminho para os saberes universais ou rumo à ciência. Então, entre esse grande período do século V a.C. e XIX d.C., e o Aristóteles e o Descartes eram os grandes nomes desse movimento, né, de separação da filosofia com a religião e a formação da ciência. Qual era o papel do mito nas sociedades antigas? Transmitir os ensinamentos e valores. Era uma forma de educação e explicar as coisas. Então não estava relacionado a criar entretenimento, nem controle social. É uma forma de realmente passar coisas, né? Passar ensinamentos e até educação. Lembra da paideia. Então, por que Platão utilizava mitos para explicar suas ideias? Acho que essa pergunta ficou um pouquinho complicada, mas de certa maneira era todas as alternativas, então eu considerei algumas respostas aqui, tá? Então ele ajudava as pessoas a entender, a maior parte das pessoas não tinham educação, né? não tinham acesso à educação formal, e muitas vezes a linguagem lógica direta, que é bem mais difícil, não conseguia chegar na maior parte das pessoas. Então, todas as alternativas. O logos. Então, o logos é o discurso, razão, palavra ou capacidade de raciocínio. Não é um brinquedo, apesar do nome ser parecido. A capacidade de falar sobre algo sem compreender o assunto é a retórica vazia. E também não é discurso político. De onde era Sócrates quando viveu? Esse é conhecimento básico, né, pessoal? Sócrates era um ateniense que viveu na Grécia Antiga, antes de Cristo. Dialética socrática. Eu até deixei aqui uma dica, né? É um conjunto de 3 processos que se complementam. E alguns colegas colocaram uma pergunta só ou 2. Então, cuidado com as dicas aí. Tem que ler, pesquisa, dar uma olhada. Mas, falando desses 3 processos, o que é? É a tese, né? Que é a ideia em si. A antítese, que é o combate dessa ideia. Ela vai tentar ver todas as falhas, tentar se desfazer da tese, né? Dizer que ela é falsa ou não, tentar achar os seus erros, e o que sobrar é a síntese. Ou seja, aquilo que for mais concreto, aquilo que for mais assertivo, vai formar aquilo que a gente determina como verdade, que vai ser a síntese. Qual é o significado da frase de Sócrates? Minha mãe era uma ótima parteira, mas não podia fazer uma mulher dar à luz sem estar grávida. Então depende da vontade da pessoa de aprender. Sem essa vontade ela não conseguiria ensinar
É isso que ele quer dizer. Essa frase ela é muito impactante e poderosa, porque ela diz que não importa que a pessoa queira ter um filho e vai na melhor parteira de todas, naquela época, procura o melhor médico, mas se a pessoa não estiver grávida, não passar por todo o processo de gerar a criança, ela jamais vai conseguir dar à luz. Então tu nunca vai chegar no conhecimento se tu não passar pelo processo de aprendizado. Né? Então, para passar pelo processo de aprendizado, tem que querer, tem que ler, estudar, tem que se esforçar um pouco. Quer esforço, dedicação. E a maiêutica, para quase no finzinho aqui, o que é a maiêutica? As funções da parteira. Então são os métodos de perguntas e respostas de Sócrates, onde ele ajudava o ouvinte a compreender o tema debatido. Então, muitas vezes a pessoa chegava com uma ideia que achava que era correta, então aí por isso que Sócrates ajudou os atenienses a entender o que é o achar e o que é realmente. Então ele ajudava a pessoa a questionar, ou seja, fazer a antítese. Perguntava várias coisas para a pessoa para ver se ela conseguia realmente falar sobre aquilo e demonstrar que aquilo que ela estava tentando afirmar estava correto. E aí a pessoa saía com certeza ou não sobre o que era correto ou não. Então essa é a função da parteira. Vamos voltar aqui rapidinho. A gente fala ali da parteira. E aqui é a síntese. E não sei se vocês vão escutar, mas está passando um carro com a música xarope. Bom, então ali ó, a síntese, que é a tese, antítese e síntese. Então o resultado da maiêutica era chegar na síntese. Okay? Então, chegar ao ponto de que tu compreendeu ou não aquele assunto ou aquele tema debatido. E aí, chegamos ao fim aqui com um diálogo da maiêutica. Esse é o diálogo aqui do texto do Platão, onde ele coloca as ideias do Sócrates, como é que Sócrates trabalhava. Então, aos dois personagens, o Sócrates e o Gorgias, e aí ele vai perguntando para o Gorgias sobre a retórica. No começo, o Gorgias ele diz que não tem nada a ver. Não. Sócrates pergunta de que discursos, Gorgias? Porventura, os que indicam aos doentes o regime a ser seguido para sararem? A retórica é isso? Gorgias diz não. Mas aí lá no final, depois de vários questionamentos ali que o Sócrates vai colocando, ele coloca ali, e a medicina? A que nos referimos há pouco, não deixa também os doentes capazes de pensar e falar? Agora diz, necessariamente, sim. Então, o que o Sócrates acabou de comprovar aqui? Que o Gorgias se contradiz. Então, ali não adianta. Significa, então, que essa contradição diz que retórica não basta aprender a falar, mas tu tem que entender daquilo que tu está falando. Senão, se torna um discurso vazio. Ok? É isso que está colocando ali. E a maiêutica é isso. Coloca uma pergunta, uma afirmação, é uma forma de debate, até seguir na síntese, até chegar na síntese. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Não desistam, sigam, perguntem. E qualquer coisa estamos aí. Um abraço, se cuide.